Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. Bom, você já sabe, o canal tem este nome porque eu vou resenhar. Gente, primeiramente, muito obrigado ao nosso Senhor Jesus por permitir que estejamos aqui mais uma vez, né? Obrigado a você também que está do outro lado dessa tela aí, com essa sua cara bonitinha e fofinha, nos prestigiando mais uma vez. Eu gostaria de pedir para que você curtisse aí o vídeo, tá? Aperta o dedinho aí, dá o like aí. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo na rede social uma vez. Compartilha uma vez na rede social, manda para alguém aí no seu WhatsApp. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Fala, vê esse vídeo aí, meu. Eu vi que uma amiga minha se inscreveu no canal, a Jennifer. Jennifer, obrigado aí pela sua presença, tá? Um grande abraço para você e para toda a sua família, tá certo? Enfim, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o comunismo. Eu voltei na Nobel, acabei comprando novamente aqui esse livrinho aqui na Nobel, tá certo? Eu gostei muito do formato que esse livro é escrito, porque, por exemplo, ele serve para você pesquisar os temas na internet, procurar livros, né, na internet sobre o assunto. Ele funciona muito bem como um guia, tá certo, de estudo. Então fica a dica para você que está estudando isso, que não quer ir muito a fundo, leia o que está escrito aqui. Se você quer ir muito a fundo, serve também, porque você pode se basear no que está escrito aqui para ampliar a sua pesquisa, tá certo? 40 fatos para entender o comunismo. Dos ideais de Karl Marx, a busca da ditadura do proletariado, tá certo? Pessoal, algumas pessoas pensam que o Karl Marx foi quem inventou o comunismo, mas não, esse conceito já existia muito antes do Karl Marx, tá certo? Eu não sou fã do comunismo, eu acho que é uma ideologia que por si só já nasceu refutada, tá certo? Eu, como um conservador, não consigo olhar para essa ideologia e crer que isso possa dar certo um dia. Eu acho que é uma utopia, tá? Mas existem pessoas que não acham, tá bom? Eu vou tentar não entrar no mérito pessoal, mas sim passar para vocês apenas dados. Gente, isso é um resumo, tá, do que é o comunismo. Não dá para definir comunismo aqui, tá? Nesse pequeno livro, O Capital, que é o livro que expressa melhor a ideia do que é o comunismo, traz as teorias mais complexas. São 3 ou 4 volumes aí. Eu não estou atualizado, tem que depois, se alguém aí tiver a Mega em casa, me fala quantos volumes são no total, tá certo? Eu não tenho porque eu não tenho dinheiro para comprar, porque é caro pra caramba, tá certo? Gente, na obra A República, do grego Platão, que foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, ele defende, nessa obra clássica, uma sociedade justa, onde não deve existir propriedade privada e nem governantes, tá? E além disso, não deveriam existir nessa sociedade idealizada por Platão vínculos matrimoniais. Os filhos, por exemplo, eles não conheceriam seus pais e viveriam sob a tutela e cuidado do Estado, estando separado da sua família, da sua mãe, porque o Estado ele assumiria toda a obrigação com uma criança, tá? Então você tem aí uma sociedade, segundo a República, que não há necessidade do matrimônio, não há necessidade da família, porque a unidade familiar não tem proveito para a sociedade, tá? Todo mundo produziria e todo mundo viveria muito bem, segundo aí essa ideia utópica de Platão. Interessante falar que essa obra dele, ele não falou sobre a escravidão, né? Não é o mesmo tipo de escravidão que aconteceu aqui com os meus antepassados, tanto os antepassados negros que tenho e os indígenas, tá? Era um outro modelo, mas ainda assim era escravidão e é cruel e terrível, tá certo? Gente, quais são as principais características do comunismo? Tá? A coletivização dos meios de produção. Tudo que é produzido ele deve ser dividido entre todos os membros de uma sociedade. A produção ela deve ser apenas o suficiente para a manutenção daquela sociedade, daquele país, daquela comuna. E não existe o conceito de propriedade privada, que acho que é uma das coisas mais absurdas, na minha opinião, que tem aí no comunismo, dentre outras tantas, né? E a abolição do Estado e das fronteiras nacionais, né? Então, ou seja, o comunismo ele é internacionalista. Então, se todo mundo fosse comunista, se todos os países fossem comunistas, você não ia precisar de um passaporte para ir até os Estados Unidos capitalista, malvadão, coxinha, opressor, que é os Estados Unidos aí, tá bom?
Qual a diferença entre o socialismo e o comunismo? Eu vou tentar resumir para vocês com as minhas palavras de uma forma muito sucinta. Esse resumo é sucinto, né? Gente, o socialismo é um estado transitório em que, por meio da revolução armada e violenta, né, da classe oprimida, o proletariado, essa classe ela toma o poder. E aí o Estado ele passa a ser o dono de toda a indústria, de toda a terra, de todo o meio de produção, tá bom? Não existe mais latifundiário, o único latifundiário é o Estado. Tá? Nesse período, toda a propriedade privada deixa de existir e toda a sociedade trabalha e produz pela manutenção dela mesma, ou seja, tá? O Estado concentra toda a autoridade, todo o poder, tá bom? Nada se faz sem o Estado. Então, o Estado regula todos os âmbitos da vida das pessoas, tá certo? O comunismo, esse é o socialismo, tá? O comunismo, ele é o estágio final do socialismo, em que depois de um processo longo, a sociedade ela atinge o seu ápice de organização, essa evolução humana, tá? As injustiças, e agora vem um momento fofo, minha gente. As injustiças, as explorações, o racismo, toda coisa terrível que existe na sociedade hoje, que é feita pela mentalidade terrível, humana e caída do homem, ela deixa de existir. A burguesia ela foi completamente apagada, já não existe possibilidade nenhuma de um contragolpe, porque todo mundo já tem em sua essência que a opressão é terrível, né, dos burgueses, do bando de coxinha, e os meios de produção, todo meio de produção pertence ao povo. Então nesse estágio, o Estado e todo o governo ele deixa de existir. E a sociedade ela vai ser gerida por si própria, pelo seu bom senso comum, né? E sozinha, sem que ninguém governe e sem que ninguém dê pitaco, porque entende-se que nesse estágio a sociedade vai se guiar sozinha, tá? Não existe mais classe social, você tem uma sociedade apátrica. Isso nasce num contexto, gente, muito igualitário e justo, quer dizer, todas as riquezas são distribuídas de forma igual e ninguém mais acumula capital, tá certo? Bonitinho, né? Quem que é esse cara que lançou essa ideia? Ele não foi inventor do comunismo, como eu já disse, tá? Ele deu uma ordem mais organizada e mais filosófica para a coisa, levantou algumas teorias, tá? Karl Marx era assim uma pessoa muito inteligente, tá certo? Porque não é para qualquer um inventar esse tipo de coisa, né? Marx ele nasceu em 1918 em Trèveris, que era uma cidade pequena na Renânia, tá? Nessa época essa região ela vivia sob o domínio da Prússia, que era o reino da Alemanha, né? Isso quer dizer que Marx ele tinha nacionalidade alemã, por mais que ele alguns anos depois fosse negar sua pátria, tá? E ele passou a viver parte da sua vida ali em Londres, no Reino Unido, tá bom? Marx ele foi um dos 9 filhos de um casal de rabinos de classe média. E naquela época o povo judeu ele era proibido de exercer certas profissões, tá? Foi por isso que o seu pai, não sei falar o nome dele, tá? Renunciou à religião judaica e converteu-se ao luteranismo para seguir atuando como advogado, tá? Os judeus eles vêm sendo perseguidos já há muitos anos aí. A Igreja Católica perseguia bastante eles, né? Eu como protestante discordo totalmente disso, né? A palavra de Deus ela diz: vem a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então o Senhor Jesus nunca obrigou ninguém a se converter, não é verdade? Então esse é mais um momento em que os judeus injustamente foram perseguidos, tá certo, pessoal? Mas Deus vê todas as coisas. Qual que é a diferença entre burguesia e o proletariado, tá? Gente, a burguesia, para resumir, ela consiste numa classe social dominante dentro do sistema capitalista, segundo Marx. Trata-se, na prática, daquele grupo de pessoas que detém os bens de produção, os meios de produção e acumula capital. A burguesia ela não é composta apenas pelos proprietários dos meios de produção, como os donos de fábrica, de tecelagem, por exemplo, tá? Banqueiros e ricos, comerciantes e também pequenos comerciantes e até jornalistas são considerados burgueses como parte do terceiro estado. Tá? A burguesia ela não tinha acesso político monopolizado
pelo clero e pela nobreza. Tá? Aí após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial no século XVIII, a sua influência econômica crescia enormemente. E atualmente se compreende o termo burguesia como a classe social que detém os meios de produção, sendo portadora, inclusive, de poder político. O Marx, ele defendia que os burgueses, ele dizia que os burgueses, eles usam de todos os meios culturais para oprimir a classe dos proletários, né? Então o filósofo Marx acreditava que a polícia, as forças armadas atuavam de forma direta e às vezes até inconsciente, né, sob o comando dos burgueses, para oprimir todas as classes inferiores, tá certo? E o proletariado é uma classe social mais baixa, né, que se formou dentro da sociedade industrializada. A palavra proletariado remete a prole, de filho, ela nasceu na antiga Roma, tá certo? Em que dizia que o pobre, né, o patrício, né, o pobre, ele serve apenas para gerar filho e esse filho vai servir à pátria, né? E mais para frente essa palavra acabou sendo usada para identificar a classe sem propriedade, né? A classe que não possuía meios de produção capazes de gerar o seu sustento, tá certo? Então essa é a diferença entre a burguesia e o proletariado, tá certo? Essa burguesia ela acabou vindo aí do que se chamava feudalismo. Eu aconselho vocês a dar uma estudada mais a fundo sobre isso, é bem interessante. Para Marx sempre existiu uma luta entre classes, né? Então no próprio livro Manifesto Comunista ele declara que a história conta aí a luta entre o homem livre, o escravo, o patrício e plebeu, tá certo. Se eu falei me equivoquei aqui, a gente me desculpa, tá? Na frase anterior. O barão e o servo, enfim. O filósofo ele acaba sugerindo que para acabar com essa desigualdade, a classe oprimida ela deve tomar o poder por meio de uma revolução violenta, que não poderá deixar espaço para que burgueses se organizam e defendam voltar ao que era antes. Só para vocês terem noção, a Rússia fez isso, tá? Em 1917, sob o comando aí dos bolcheviques, pessoas tomaram o poder na Rússia, o czar renunciou, e logo depois mataram toda a família do czar, né? Inclusive aquele desenho bonitinho que você vê Anastácia é porque não sabia identificar anos depois, né? Encontraram o corpo da menina muitos anos depois. Tinha gente que dizia que ela era Anastácia, né? Tinha mulher que sim dizia que era filha do czar. Então é isso que eles fizeram mesmo, tá? A Rússia fez isso, ela simplesmente chegou, matou quem não concordava. A Rússia matou inclusive milhões de pessoas na Ucrânia, onde recentemente também está acontecendo essa polêmica, tá bom? No Holodomor, recomendo para vocês a leitura do livro A Fome Vermelha, tá? Vai falar aí sobre o que o Stalin fez, tá certo? Esse primeiro momento da Revolução de 1917, ela tinha o Lenin no poder, tá? Que também era um homem sanguinário, tá? Enfim, então para você ver como é a introdução dessa viés, né? Dessa ideologia comunista. A gente entra, mata e toma o poder. Isso foi feito também na China, isso foi feito também na Coreia, tá? Isso foi feito também em países da África. Quando os países da África conseguiram se libertar daquela escravidão terrível, daquela obra terrível que a Europa fazia com eles, infelizmente eles acabaram indo também, alguns países, para essa questão comunista, tá? Para o Marx, o funcionário ele é explorado, né? E aí ele cria uma teoria que já havia sido comentada por Adam Smith, tá bom? A mais-valia. A Adam Smith traçou um outro paralelo. Ele divide a mais-valia em duas formas, tá? A mais-valia é um termo que é usado para designar a diferença, a disparidade entre o salário pago e o valor do trabalho produzido, tá? E aí o Marx usou dois tipos, mas antes da gente falar, o Marx defendia que o valor do produto é definido pela quantidade de horas. Gente, vamos lá. Liçãozinha muito básica de economia aqui para vocês, para ver como que o valor é definido, tá? Uma das formas de se definir o valor, tá? Existe demanda e oferta,
tá bom? Se eu vendo sapato e não tem muitas pessoas querendo comprar sapato, eu vou baixar o preço do meu sapato para que mais pessoas possam ter acesso. Porém, se eu tenho 30 pares de sapato para vender e tenho 120 compradores, eu vou aumentar o valor desse sapato, tá certo? Para que quem tem mesmo aí o poder de compra acabe levando esse sapato. A outra pessoa vai pensar, pô, o sapato era R$1, agora tá 300. Isso é uma ilustração bem bocó, tá? Não sei se vale a pena, talvez eu compre um chinelo. É assim que funciona, tá? A mais-valia absoluta, que era uma das formas que o Marx dizia que existe, né? Ela ocorre em função do aumento do ritmo de trabalho, da vigilância sobre o processo de produção, ou até mesmo alguns casos de coerção e ameaça de você perder o trabalho caso determinada meta não fosse alcançada, tá? Ainda que em detrimento da saúde e do bem-estar do trabalhador, se pudesse ser feitas essas ameaças, tá certo? O empregador ele exige um maior empenho de produção sem oferecer nenhum tipo de compensação e em troca, perdão gente, e recolhe o aumento de produção excedentes na forma de lucro, né, sem repassar isso para o funcionário, tá? A mais-valia relativa ela está ligada a um processo do avanço científico e progresso tecnológico, tá? Uma vez que se consegue aumentar a produção por meio de um maquinário novo, por meio de formas novas de produção, tá? Enfim, por meio da maior exigência também de seus empregados, o capitalista ele lança a mão de melhorias tecnológicas para acelerar o processo de produção e aumentar a quantidade de mercadoria produzida, tá? Esse processo ele acontece sem que seja oferecido qualquer bonificação extra ao trabalhador, tá? E aí ele passa a ser aos poucos substituído pelo maquinário, tá? Pela tecnologia, de modo que a quantidade de trabalho social é diminuída e a mão de obra humana é trocada, tá? Isso aí a gente está vivendo a revolução, a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, e as perspectivas da revolução industrial que nós estamos passando agora, que aliás ela vai ser melhor detalhada daqui uns 50 ou 100 anos, tá? Porque nós estamos vivendo um momento da história. Então tem pouco se fala sobre ela, pouco se sabe sobre ela, tá? Existem já alguns livros aí, mas enfim, essa tese do Marx ela cai por terra justamente nesse momento, quando a gente começa a ter essa revolução, a indústria 4.0, porque as pessoas que tiverem maior capacidade de gerir seu tempo, de domínio de tecnologia, são as pessoas que serão empregadas. Então, você vê que isso que Marx disse, que a mão de obra seria substituída pela tecnologia, não é verdade. Tá? Você vê a indústria 4.0 projetando muitos empregos para daqui a muitos anos, tá bom? Então vale a pena dar uma pesquisada sobre isso também, tá certo, pessoal? Gente, basicamente por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Eu acho que vale a pena vocês pesquisarem mais aí sobre o livro. Eu quero ler para vocês. Vocês já viram, né, a foice e o martelo, né? Vamos entender o que significa. Eu vou fazer uma leitura breve aqui, tá? A junção da foice e do martelo se transformou no símbolo do comunismo. Os ícones podem ser vistos em diversas bandeiras e sindicatos, partidos políticos e até mesmo de países. Enquanto a primeira representa a força dos camponeses, o outro faz referência aos trabalhadores industriais. A cor vermelha, por sua vez, faz alusão ao próprio sangue derramado pelos operários. O símbolo foi criado durante a Revolução Russa de 1917, a primeira entre tantas experiências do comunismo no poder, conforme veremos no capítulo a seguir. Só para fechar aqui com chave de ouro, queria falar com vocês só mais um pouquinho, quantos minutos está dando? Tá, para 20 e poucos minutos aí. As pessoas, quando pegam exemplos como China, como Coreia, como Venezuela, como países na África, como a própria Rússia, América Latina,
de modo geral, tem uma viés mais de direita, desculpa, mais de esquerda, embora de 2010 para cá houve uma guinada e agora está voltando, o público sempre reveza aí, direita ou esquerda. Enfim, vamos pegar os países comunistas, tá? Nenhum desses países deu certo. Mas o que os comunistas dizem? Eles dizem, não, mas não deu certo porque é um processo. Então você tem comunista na internet dizendo que Cuba ainda está no processo de transição e que Cuba é pobre por causa dos Estados Unidos, que fez o embargo econômico. Eu recomendo vocês também a buscarem as informações sobre de quem Cuba compra e para quem ela vende. E Cuba, por exemplo, tem dólar circulando em Cuba, viu, gente? Só para avisar vocês. Eles dizem que não, deturparam Marx, o Lenin fez, mas o Stalin estragou. Quer dizer, dois sanguinários, opressores, assassinos, que mataram muita gente. Você tem a Coreia, tá, que é regida pelo comunismo, e você tem uma população morrendo de fome naquele lugar, você tem uma população que não pode sair do país. A capital, Pyongyang, lá não sei falar o nome, desculpem, ela só pode ser acessada pelas pessoas que moram ali. Pessoas não podem sair do interior e se dirigir até a capital. Tá? Você vê a China comunista, embora com a morte de Mao Tse-tung e depois que o Deng Xiaoping assumiu a China, ele abriu mais o mercado. Tá? Então você tem ali um capitalismo, aliás, bem mais opressor que o próprio capitalismo americano, porque sim, existem pessoas ruins em todos os âmbitos da nossa vida. Então existem sim capitalistas desonestos e selvagens. A gente não pode falar que é todo mundo assim. Você tem péssimas experiências com países que aderiram à ideia do comunismo. Tá? O comunismo, ele mexe no preço, ele altera a balança do mercado, ele mata as pessoas, ele prende pessoas, tá? Só para vocês terem ideia, o Mao Tse-tung ordenou a morte de pássaros. Sim, ele fez isso. Ele disse, vamos matar pássaros porque os pássaros estão comendo a nossa produção de alimentos. Mataram milhões de pássaros. No outro ano, Mao teve alimento para a população porque as plantações, de modo geral, foram consumidas por pragas. Por quê? Porque não havia pássaros para fazer o controle biológico natural dessas pragas. Tá? Então é isso que o comunismo prega. É uma utopia, é uma loucura, é uma frenesi que quem assume o poder vai... Não, porque a gente vai melhorar nada. A gente está falando de seres humanos, tá? Que são pessoas que são erradas, que são pecadores, que são egoístas. Todos nós somos maus por essência. Então isso não dá certo, tá? Mas aí um comunista, um acadêmico, diz que o comunismo nunca foi aplicado na prática. Tá? Isso é a falácia do escocês. Né? Para quem não sabe, o que é a falácia do escocês? Olha, aquela pessoa fez isso. Aquela pessoa é muito má. Mas aquela pessoa é escocesa. Mas ela não é uma escocesa de verdade. Essa é a falácia do escocês. Então, é isso que eles dizem, que não deu certo. Mas, gente, todas as tentativas existentes até hoje de comunismo acabaram em morte, acabaram em destruição. Você pega ali na Guerra Fria, quando a Alemanha foi dividida entre Berlim foi dividido entre Rússia e Estados Unidos ali, tá? Entre a parte capitalista e a parte comunista, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. As pessoas que estavam na Berlim comunista queriam ir para a Berlim capitalista, tá bom? Então fica aí para vocês. Eu acabei falando que não ia entrar muito na minha opinião pessoal, mas tentei apresentar aqui dados. Eu sei que às vezes eu falo muito, sou meio confuso e acabo sendo prolixo, eu peço desculpa para vocês, mas de fato não existe nenhuma tentativa que deu certo sobre isso, e isso nunca vai dar certo. O capitalismo não é o melhor sistema que existe para resolver os problemas da população, porque eu não acredito que haja, porque são 7 bilhões de pessoas com problemas diferentes e necessidades diferentes. Mas é até agora o que deu mais certo. Bom, pessoal, recomendo para vocês a compra deste livro, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. E é isso aí, gente. Até mais. Próximo vídeo aí entre segunda e sexta-feira da semana que vem. Deus abençoe, galera.
Até mais, tchau, tchau.